Eu quero dar 3 dicas sobre memorização de música. Eu converso muito sobre isso com meus alunos, sobre a importância de ter músicas memorizadas e sobre algumas dificuldades que algumas pessoas encontram na hora de ter o repertório memorizado. Bem, primeiro, por que eu considero importante ter um repertório de músicas memorizado? O primeiro fator para mim é porque você está sempre pronto para tocar as músicas que você quer tocar. Então, se você está na rua, por exemplo, ou em alguma festa, algum encontro com músicos, com amigos que tocam, e de repente surge um som para fazer, se você tem um repertório na cabeça, você pode tocar em qualquer momento, você pode tirar o seu instrumento e tocar em qualquer momento que você quiser a música. Você não precisa estar em casa com o seu material de estudo para poder tocar uma música que você gosta de tocar. E outra coisa que eu acho muito importante também, que eu considero bem interessante na questão da interpretação de uma música, quando você tem a música memorizada, você começa a ter liberdade, a ter espaço na cabeça para pensar em outras coisas, como interpretação, expressividade, e não só tentar lembrar ali qual que é a nota que você tem que tocar, ou estar preso a uma folha, uma partitura, uma tablatura, para te dizer o que você tem que tocar. Vamos então às dicas de como memorizar as músicas que você deseja memorizar. Eu considero uma das coisas principais para memorizar a música, a primeira coisa que eu tento identificar é qual que é a tonalidade ou a escala que aquela música ou a parte da música, ou até mesmo um pequeno trecho musical da música está inserido. Então tem algumas músicas que mudam muito de tom, elas vão modulando, e tem outras que ficam em uma mesma escala ou tonalidade a música inteira. Identificar isso facilita porque você já consegue mapear aonde que aquela música está caminhando com relação às notas. Quando eu penso em uma escala ou uma tonalidade, isso já se abre para mim em 7 informações diferentes, que são as notas que compõem aquela escala, cada grau daquela escala. Então vamos pensar aqui, por exemplo, que eu estou em Lá maior. Se eu penso que eu estou em Lá maior, é uma informação que eu armazeno e imediatamente se abre em 7. São as notas da escala. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol sustenido. Beleza, então com uma informação que eu armazenei, eu já tenho essas 7 informações de notas que estão presentes dentro dessa música. A segunda informação que eu extraio a partir dessa questão da escala são os arpejos, são os acordes que são formados em cada grau dessa escala. Então quando eu penso, por exemplo, na nota Lá, imediatamente eu já penso que ela tem 4 notas compondo esse acorde, que é Lá, Dó sustenido, Mi e Sol sustenido. Com isso eu já venho na minha mente que é o Lá com sétima maior. O segundo grau é um Si com sétima menor. Então tem o Si, Ré, Fá sustenido e Lá. E isso eu já penso, quando eu penso numa escala, eu já consigo mapear todos esses acordes, todos esses arpejos. Então estudar essa parte de escala e acordes ajuda muito na memorização. As músicas às vezes estão as frases inseridas dentro da escala, mas é muito comum que uma frase musical execute notas exatamente de um acorde, execute um arpejo. Das diversas formas isso acontece, mas quando eu olho uma frase musical que eu quero memorizar, eu já tento identificar se ela está arpejando algum acorde ou se está dentro de alguma escala. Se estiver arpejando um acorde, muitas vezes eu memorizo 8 notas, às vezes 2 compassos, né? 2 compassos que às vezes tem umas 8 notas, às vezes mais notas, 12 notas, pensando só em uma informação. Por exemplo, esse trecho musical está todo arpejando o acorde de Lá com sétima maior. Então, com isso, eu vou reduzindo a quantidade de informação que eu tenho que armazenar para memorizar trechos musicais grandes. Um trecho de 4 compassos, pensando em arpejo de 2 acordes, por exemplo. Isso é muito comum. Muitas músicas, elas usam arpejos, as melodias passam pelas notas dos acordes e às vezes repousam no próximo acorde. Então você vai reduzindo essa quantidade de informação que você tem que armazenar. Depois disso, uma outra prática, isso é mais uma prática do que um jeito de pensar, que é uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos, que é o seguinte: você tocar a música, estudar, tocar a música é diferente de você estudar para memorizar. São 2 práticas completamente diferentes. Eu posso tocar uma música 150 vezes e não ter memorizado ela, como eu posso ter tocado uma outra música 15 vezes e já ter memorizado ela, porque são estudos completamente diferentes. Porque se você está sempre focado em tocar a música, ler e tocar, ler e tocar, ler e tocar, pode ser que você memorize se for uma melodia simples, mas se for uma coisa um pouco mais complexa, provavelmente você não vai memorizar se você não parar para memorizar. Então, para memorizar, essa é a minha terceira dica, é você pegar fragmentos pequenos. Então, pega
um trecho musical, tenta pegar um trecho que se complete, ou seja, uma frase que ela vai para algum lugar e repouse, uma frase completa, mas um trecho pequeno. Memoriza, toca esse trecho, tenta memorizar, repete ele, tenta memorizar e não tocar a música inteira sempre, toca ela e repetir. Muitas vezes isso não ajuda a memorizar. Eu gosto de isolar pequenos trechos, então eu primeiro memorizo 4 compassos, por exemplo. Aí depois que isso está memorizado, eu passo para o próximo. Aí tento memorizar o próximo, memorizei o próximo, aí eu já volto para o primeiro. Toco o primeiro e o segundo e vou memorizando dessa maneira. Então isolar em pequenos trechos, ao invés de sempre que for tocar a música, tocar ela do início ao fim. Porque assim você está estudando a execução e não efetivamente a memorização. É isso aí, espero que essas dicas ajudem você a memorizar o repertório. É muito bom ter as músicas na cabeça, você fica com mais liberdade para interpretar e também para poder tocar em qualquer momento uma música que você quer. Valeu, galera, até a próxima!